a gente tem, muitas vezes, ansiedade de compartilhar com os irmãos muita coisa da palavra do Senhor. E como normalmente os domingos é o dia que a maior parte dos irmãos participam das atividades, a gente tenta compartilhar o máximo de informações, o máximo de questões, para que a gente possa ficar informado e ficar ciente do que vem acontecendo, não é? Então, louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos estar ouvindo a mensagem, estar acompanhando a mensagem. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Nós falamos desde a semana passada sobre isso. E queria, a princípio, dar 3 esclarecimentos em relação a essas mensagens. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. De olho no céu, andando na terra. Primeiro esclarecimento que eu queria dar é que a ideia nossa é que não seja uma mensagem em que a gente esteja enfatizando a questão da conspiração, não é? A conspiração, porque as pessoas especulam, as pessoas acabam declarando que há uma intenção secreta, uma ação secreta em meio a tudo isso, e aí bombardeiam as pessoas achando que tudo que acontece, seja a nível político, seja a nível econômico, a nível social, seja essa conspiração aí dos Illuminatis, dos mandatários do mundo, das famílias, né? Das famílias extraterrestres que estão agindo no contexto do mundo. A intenção não é apoiar a conspiração. Segundo, a intenção também não é ser fatalista. Mas o pastor só fica falando que a coisa ruim vai acontecer, que as dificuldades vão acontecer, mas não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz. E a Bíblia diz, na perspectiva do evangelista Lucas, ele vai falando sobre esse mesmo contexto aqui que nós estamos, no capítulo 13, Lucas diz que o dia da desolação, Mateus chama o dia da abominação, Lucas chega a dizer que vai ser um dia que nunca se ouve em toda a terra, de dores e sofrimento. Então não sou eu que sou fatalista. Não sou eu que estou trazendo uma perspectiva futurista de luta, de dificuldade. É a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo isso. E a gente está vendo como isso está caminhando. Terceira coisa que eu queria também deixar de esclarecimento para os irmãos é que também a gente não quer meter medo em ninguém. A gente não quer que esteja sendo desenvolvido no coração dos irmãos o medo pelo que a Bíblia prediz, mas o que a gente deseja é que venha surgindo temor. É diferente. Porque o temor, o medo nos paralisa, o medo nos retrai, o temor nos alerta, o temor nos inspira, o temor nos desperta. E lembram que nós falamos a semana passada, só fazendo uma retrospectiva, de 2 palavras apenas. No capítulo 24, a partir do versículo 15, a partir do versículo 29, que foi: não perceberam e perceberam. Nós falamos só sobre isso. Como o mundo não percebe, e como a igreja não está percebendo, e como também alguns que estão ligados à igreja do Senhor percebem que as coisas estão acontecendo, e qual é o comportamento que essas pessoas estão tendo. E a gente vê de forma muito clara isso. A gente vê um mundo cego que não consegue perceber os sinais, mas também a gente vê uma igreja sonolenta, que mesmo os sinais estando à vista, sendo pré-anunciado, sendo falado, sendo pregado, as pessoas não conseguem observar, porque a sonolência leva a ela estar desapercebida desses fatos. Nós falamos só sobre isso a semana passada, os irmãos lembram.
E diria que esses dois fatores vão ser fundamentais para o que nós vamos falar nas outras mensagens. Como, por exemplo, o tema de hoje é: os céus estão falando. Os céus estão falando alguma coisa. E a gente precisa estar com esse comportamento de ou percebido ou não percebido. Se nós estamos percebendo, nós estamos com temor, com vigilância, com atenção, com relacionamento com Deus, buscando viver uma vida de santidade. Esse é o comportamento de quem está atento aos sinais. Mas, por outro lado, também existe no meio dessa congregação, que a gente não pode nem dizer que essas pessoas fazem parte da igreja, vamos chamar elas de multidão. Está no meio da igreja, é membro, muitas vezes tem alguma atividade, mas está no meio dessa multidão sem perceber, com comportamento da mesma forma, sem avaliar os sinais para fazer com que se transforme, para que se tenha um relacionamento com o Senhor, não tem compromisso com a obra do Senhor, não serve e está no meio da multidão do povo de Deus. Não cabe a nós dizer quem é e quem não é. Cabe a mim me identificar como aquele que está percebendo as coisas. E quero viver dessa forma. Cabe a você estar nessa mesma vibe, né? Nessa mesma linha. Não, eu estou percebendo, e ao perceber que esses sinais estão acontecendo, eu preciso ter esse tipo de comportamento. Porque a Bíblia nos diz, o texto que nós lemos fala como deve ser o comportamento daqueles que estão atentos. É só lembrarmos como eram os dias de Noé. Não é assim que Jesus disse aqui? Ele nos fez essas duas parábolas, que também eu falei a semana passada, a parábola dos dias de Noé e a parábola do ladrão. Se nós estamos atentos, nós vamos ter o comportamento de um pai de família, de uma mãe de família, que ao perceber que o ladrão vai vir, o que é que faz? Se desperta, se previne, fica ligado, fica atento às questões. Esse é o comportamento de quem está vendo os sinais de Deus. Mas também nos dias de Noé nos traz a comparação de um grupo que está também assim: que nada, eu tenho que fazer minhas coisas mesmo, eu tenho que me casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer... Tudo isso é possível fazer, irmãos, mas não tão somente isso. E o povo não se atentou. E não fique pensando que Noé não ficou, chegou ali na praça, gritou, pregou, não, porque Pedro disse que ele é apregoador da justiça. Ele gritou: pessoal, Jeová e Yahvé vai mandar um dilúvio, vai acabar com tudo, porque a malignidade está muito grande. Atentem, se convertam para Yahvé. E o povo: que nada, esse homem está maluco. É um grupo que está desapercebido. A nossa função de ministrante, de pregador, é anunciar, é falar para que o Espírito Santo de Deus, como domingo passado também eu falei, que o Espírito Santo de Deus toque, fale, desperte. Muitas vezes 1h40 pregando, é uma palavra que você atentou, despertou, e o Espírito Santo vai gerar vida, transformação, atenção, temor, compromisso, porque as coisas de Deus não agem apenas na questão do raciocínio, da inteligência, não apenas da subjetividade da fé, mas também as coisas de Deus proporcionam transformações práticas. Vamos olhar todos que se encontraram com Jesus, tiveram as suas vidas iguais? Não. Todos passaram por transformação e transformações contínuas. Então, o meu comportamento de hoje deve ser melhor do que o de ontem, e o de amanhã melhor ainda, porque as coisas com Deus precisam ser aperfeiçoadas. E aí Jesus então vai responder aí a partir do capítulo 24, o versículo 1, e eu quero já ir no texto, porque hoje essa mensagem vai ter uma conotação mais de um seminário. Eu vou trazer mais dados, informações. Então eu quero acelerar para não ser mais 1h40. Mas eu sei que os irmãos vão ficar atentos, porque são informações atuais. Até na madrugada de hoje eu estava inserindo novos assuntos, coisas que aconteceram hoje, que aconteceram sexta-feira, que são sinais que apontam que alguma coisa está sendo conduzida para a volta de Jesus, e que a gente muitas vezes nos nossos noticiários a gente não vê. Muita gente não ouve nas pregações.
mas que o Senhor está nos dando a oportunidade de ver fatos concretos, políticos, climáticos, eclesiásticos, que apontam que, irmãos, de forma acelerada, as coisas estão acontecendo. Porque alguém pode dizer assim: pastor, mas terremoto, vulcão, malignidade sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu, desde o dia de Noé. Mas na proporção que está agora, não. E atentem para isso. A proporção diz muito. Diz do processo de aceleração, para a gente de brevidade. Porque o Senhor disse que se não fosse abrever esses dias, muitos fiéis, não ficariam. E é a minha tese em defender o tribulacionismo. Por quê? Porque eu só vejo na Bíblia a igreja passando por uma fase difícil. Foi assim na história. Então por que nesses últimos tempos a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação? Se a tribulação vai ser a peneira de Deus, vai ser o que fica, fica, o que enfraquece vai mesmo ser contaminado. Então eu acredito que nós vamos passar sim pela tribulação, mas que o Senhor estará conosco. E ele diz isso no versículo 22 do capítulo 24: se não tivesse aqueles dias sido abreviados. Olhe, não é poucos não, porque quando fala de salvação, Jesus sempre fala de poucos. Aqui ele diz que ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos. Agora você precisa olhar esse escolhido aí, não como o privilégio de você ser escolhido não, viu? Mas é pela soberania de Deus escolher. Ele tem um compromisso com quem ele escolheu. E por ele ter esse compromisso, ele não vai deixar que estes que ele escolheu se perca. Mas a coisa vai apertar. Diz lá o primeiro versículo: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Diga para o irmão que está ao teu lado: o terceiro templo já está aí. E o terceiro templo é um fato escatológico. Só lembrando aos irmãos, o primeiro templo quem fez? Foi em tempo de quem? Salomão, o rei de Israel, segundo rei de Israel. Segundo templo quem fez? Neemias e Esdras, não é? O primeiro templo quem destruiu? O primeiro templo de Salomão? Olha a história de Israel. Quem destruiu o primeiro templo, irmãos? No exílio da Babilônia. Os babilônicos foram e destruíram o templo, o primeiro templo. E o segundo templo quem destruiu? Aí isso é mais fácil, né? Roma. Quem destruiu o segundo templo foi Roma, que só tem até hoje os vestígios da parte do templo que é chamado Muro das Lamentações, que você vê aquele pessoal batendo a cabeça assim, ortodoxo judeu. Ali é parte, eles fazem aquilo por saudade, por memorial do tempo que se acabou, mas que já está tendo uma organização em Israel chamada Instituto do Templo. Você pode entrar no site e vai ver. Instituto do Templo tem recebido todos os recursos dos judeus espalhados pelo mundo para construir o templo com alta tecnologia, imitando o templo que foi estabelecido desde o templo de Salomão. Já tem um recurso. E o Instituto do Templo, inclusive, já pagou aos antropólogos, os profissionais, para fazer as réplicas de todos os itens que tem do templo. Já está pronto. Quem vai a Israel já consegue encontrar em alguma praça já alguns elementos, como a bacia, como a arca, o modelo, né? Porque eles acreditam que ainda vai encontrar a arca original. E além disso, dos utensílios, o Instituto do Templo já está treinando os sacerdotes para os sacrifícios. Vocês sabiam disso? Só é visitar o Instituto do Templo que você vai ver lá. E agora, o que está se discutindo é quando e onde vai ser construído o terceiro templo. Recurso já tem, já foi treinado os sacerdotes, os itens já estão sendo feitos.
A novilha vermelha já foi feita de forma laboral. Está tudo pronto. Por quê? Porque eles acreditam que o sacrifício tem que ser feito com a novilha vermelha, com aquelas características do Antigo Testamento. E já está tudo pronto. Só está esperando agora a construção. E a construção está sendo barrada justamente porque o local que eles estão desejando é um lugar que tem uma mesquita islâmica. Porque a gente sabe que Jerusalém é a única cidade do mundo em que não tem uma definição, diremos assim, de pertencimento. Por quê? Porque 3 grandes religiões do mundo defendem que Jerusalém é deles: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, para construir o templo ali, vai ter que abrir mão às outras 2 religiões. E isso é algo que já está sendo discutido e é uma das coisas que eu quero falar aqui. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe disseram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Enganarão a muitos, e certamente ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para que o testemunho a todas as nações, então virá o fim. O tema dessa mensagem de hoje é, acho que já passou, né? Os céus estão falando, não é? O que nós vamos observar inicialmente é que Jesus, ele tenta trazer para os seus discípulos a resposta dessas 2 questões. A primeira é Jesus esclarecendo os fatos acerca daqueles que poderiam enganar os seus discípulos, quando ele diz no versículo 4, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. O objetivo de Jesus é explicar todas essas questões que envolvem a sua volta e o final dos tempos, é para que os seus discípulos não sejam enganados. Então, quanto menos a gente ouve falar sobre isso, mais vulnerável a igreja fica para os enganos dos falsos profetas, falsos ensinamentos. Quanto mais a gente fala sobre a volta do Senhor Jesus e esses sinais, mais a gente fica atento aos falsificadores do Evangelho. Então, primeira questão é que Jesus queria que os seus discípulos não fossem enganados. Segundo, ele vai apresentar os sinais, porque por ele se certificava que o que ele estava falando realmente ia acontecer. Porque poderia ser até questionado por alguém. Mas como foi o próprio Jesus que falou, os discípulos precisavam atentar para o fato de que Jesus estava respondendo a eles quando eles perguntavam quando haveria de acontecer esses sinais, como diz aí o versículo 3. E Jesus responde. E olhando nessa perspectiva, também a gente tem que olhar o capítulo 24 de Mateus pensando assim: a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa pregar sobre isso, para que a igreja fique alerta, atenta, consciente, conhecedora dos fatos, para que ninguém vos engane, falando besteira, fazendo coisas. E a Bíblia diz que o engano não vai ser um engano de uma pregação explicitamente antibíblica, não. Vai ser um engano de pregações que estão parecendo com o Evangelho, que tem a potência do Evangelho, porque vem com sinais, com maravilha, de maneira que você diz: poxa, mas o que é que tem de errado nisso?
São coisas discretas que os falsificadores do evangelho vai estar inserindo, vai estar apresentando. Não vai ser aquela coisa aberrante não, porque a gente ia saber. São coisas, que vão sendo introduzidas. E a gente vê as maravilhas acontecendo, os sinais, porque a Bíblia diz isso, que eles farão sinais, esses falsos profetas serão semelhantes à pregação do verdadeiro evangelho para enganar muitos. Mas a gente está ligado, a gente está atento, a gente está observando. É por isso que pelo menos uma vez no ano devemos, como pregadores, trazer uma mensagem para deixar a igreja sempre alerta. Porque o pai de família sabe que qualquer hora o ladrão pode chegar. Então o que é que você faz? Bota grade na janela, bota grade na porta, vigia, acorda de madrugada para ver como é que está o ambiente, fica ligado. Algum suspeita, você vai chamar logo a polícia. Não vai ficar dormindo, aqui nada, não é ladrão não. Não, fica ligado. Então, vamos usar essa expressão aqui para consolidar na cabeça do irmão. Diz para o irmão que está ao teu lado, irmão, abre o olho, fica ligado. Fica ligado. E aí nós vamos sim para os sinais. Primeiro sinal que Jesus está falando é sinal de oposição ao seu evangelho. É tudo aquilo que envolve o evangelho. Ele diz que haverá grandes terremotos, Lucas fala no capítulo 21, versículo 11, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. É o que Lucas está falando. E aí depois, o próprio Paulo escrevendo aos Timóteos, lá na segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 3, ele vai falar a partir do versículo 1 da segunda carta, ele vai dizer, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Fala alguma coisa? Alguém que não tem afeto natural? Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos do deleite do que amigos de Deus. Paulo já está falando características lá. E aí o que a gente precisa nomear como sinais de oposição, eu faço um quadro aqui. O quadro da tribulação, porque na tribulação vai se levantar tudo contra Deus e o seu povo. Seja o seu povo igreja, seja o seu povo Israel. E aí eu coloquei ali transparente porque eu não vou falar sobre a tribulação. Eu também não vou falar sobre o anticristo, porque isso vai ser uma mensagem específica. Mas são sinais de oposição. O anticristo, ele vai ser a pessoa, o indivíduo. Alguns acham que é uma estruturação política, organizacional, mas a Bíblia deixa claro que vai ser uma pessoa, até porque faz uma correlação com a Trindade Santa e a Trindade Satânica, que eu já falei isso aqui. A Trindade Santa, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade Satânica, nós temos Satanás, a besta 1, e a besta 2, a do mar e a da terra. E a besta da terra é o mesmo anticristo. Então eles fazem a tríade satânica para imitar a tríade espiritual. E o anticristo, ele personaliza esse indivíduo. Mas nós vamos falar sim sobre apostasia e depravação moral, que seriam os dois sinais. E aí vamos lá, apostasia, abandono genuíno da fé. Aí nós vamos encontrar esse indivíduo aí que, graças a Deus, ele já ontem ele reavaliou, ele foi excluído da ordem dos pastores, mas ontem, na sexta-feira, ele trouxe um esclarecimento que eu até ia tirar a imagem dele, porque é um pastor conhecidíssimo batista, e que no ano passado, nessa pregação que ele fez aí no dia 25/10, ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Isso repercutiu para tudo quanto é lugar, e no dia 31 desse mês de novembro, a Ordem dos Pastores Batistas excluiu o pastor René Kivitz. E ele então se pronuncia, e no pronunciamento dele eu concordei. Então eu ia tirar, sabe? Mas pensei bem, porque eu devo colocar aqui, não que eu esteja dizendo que o irmão é herege,
Mas eu estou dizendo que nós, como pregadores, como apregoadores da mensagem, precisamos estar vigilantes no que vamos pregar, porque qualquer coisa que a gente venha pregar pode ser coisa do homem. E infelizmente é uma pessoa que eu tenho livros e que agora, eu estava falando até para a Cíbel inicialmente, eu ouvia o discurso dele, a defesa dele, e percebi que realmente ele corrigiu algumas coisas do que ele falou na pregação. E que é natural, que muitas vezes a gente fala alguma coisa que, né, não, é retratar, irmãos, eu me equivoquei naquela palavra e tal. A gente tem que ser fiel ao Evangelho, né? E a mensagem foi no dia 25/10, né? E foi uma série de mensagens falando sobre cartas para um novo mundo. Foi a série de 13 pregações, e com 8 minutos ele falou um bocado de coisa que ia de encontro à palavra, mas graças a Deus ele voltou atrás. Pelo menos deu a entender que voltou atrás. Aí vem a igreja que libera o casamento gay. Já tem igreja que libera o casamento gay. A igreja na Escócia, que é a igreja episcopal da Escócia, já aprovou o casamento de líderes. E a igreja também presbiteriana dos Estados Unidos também já liberou o casamento de gay. Inclusive a igreja presbiteriana brasileira rompeu com a igreja americana, porque a daqui não concorda. Mas já está naturalizado. Você vê lá, ó, as cores do arco-íris. Irmãos, tenham cuidado quando você comprar uma sombrinha, quando comprar um chaveiro, com essas coisas, porque você está disseminando esse tipo de comportamento. A gente respeita e tolera, mas a partir do momento que você pega um guarda-chuva, que é bonito, é colorido, é cor do... Não, aquilo ali tem uma intenção. E você precisa ter cuidado. Tem que ter cuidado com essas coisas. Hã? Boa, Patrícia. Por que o arco-íris? Bem que o Patrícia lembrou. Por que o arco-íris? Porque o arco-íris é o símbolo lá que o Senhor deu a Noé, né? Ele disse: eu não vou mais destruir a terra com água. Então deu o sinal do arco-íris. Eles, para contrapor uma aliança de Deus com o homem, eles vêm chocando. Bota justamente o arco-íris para dizer: esse pacto não vale nada. É algo muito bem pensado. Irmãos, tudo é muito bem pensado. Fique pensando que está por acaso, não. Está tudo bem pensado, e tudo muito bem pensado contra Deus e a sua igreja. E tudo que envolve as coisas de Deus, todo esse projeto satânico dos últimos tempos está se organizando, se estruturando, porque ele quer destruir as coisas de Deus. Olha lá, depois eu mando para os irmãos verem as fontes, que nada aqui eu estou inventando, tudo aqui é documento público. Está na internet. Falsos evangelhos. Aí eu faço uma tríade. Essa tríade é satânica. Eu coloco ali o evangelho, porque dentro da teologia é assim que a gente se refere. Mas podemos falar teologicamente que é teologia liberal, teologia da libertação e a teologia da prosperidade. Essa tríade de teologias são satânicas e malignas. E quem adota esse tipo de teologia está adotando um comportamento antibíblico. E aí eu cito aqui rapidamente um dos mais conhecidos teólogos da libertação. É um padre excluído da Igreja Católica, mas continua sendo padre, é filósofo, é um professor universitário conhecidíssimo no mundo acadêmico, que é Leonardo Boff. É um homem extremamente inteligente e é um veemente defensor da teologia da libertação, porque ele é marxista, ele é comunista, ele defende uma bandeira socialista, ele defende a ideia de que o Evangelho e Cristo veio para os pobres, para libertar os pobres da escravidão, da pobreza. E a gente sabe que o nosso Cristo, ele veio para pobre, para rico, para branco, para negro, para azul, não importa, mas eles defendem isso. E é uma corrente muito forte no Brasil, a TL, de muitos pastores evangélicos e de muita gente que também está somando com a teologia da libertação, tendo uma visão política do evangelho. São os teólogos politizados ou polemizados. Por quê? Porque eles defendem uma política esquerdista. E esquerdista no aspecto do comunismo, tá? E um outro também, que alguns não sabem, mas era um pastor presbiteriano,
Rubem Alves, que é o papa da pedagogia brasileira. Todo mundo que estuda pedagogia ou as ciências afins pedagógicas ou educacionais tem que ler sobre ele. E era um extremo defensor da teologia da libertação também, no viés da educação. Ele entende que a educação é uma ação libertacionista. E aí cria todo um ambiente. Alguém pode dizer assim, mas realmente a instrução, a educação liberta a pessoa, tira a pessoa da alienação, é verdade, mas não na perspectiva de uma militância política, mas liberta o indivíduo para o indivíduo como um todo, para os seus direitos, para os seus deveres, para a sua consciência de si mesmo, para a consciência social. Mas o que Rubem Alves estabelece é, dentro do seu saber, né, porque deixou muitos livros, muita tese, muita orientação de muitos dos principais catedráticos do nosso Brasil. Eles são bebedores aí da teologia da libertação pela viés educacional de Rubem Alves. E a gente viu como estava sendo conduzido a educação, né? Introduzindo fatores na educação no Brasil que não tem nada a ver com as ciências normais, como matemática, ciência, física. Estava introduzindo uma série de conceitos políticos, de conceitos ideológicos, sempre defendendo uma ideologia comunista, liberacional, né? A prova disso é que a gente vê toda a tecnologia da pedagogia moderna. Tem coisas boas, mas também muita crítica. O Evangelho da Prosperidade, vocês devem conhecer esse homem do meio. O de cima não é tão conhecido, já é falecido, mas o do meio é conhecido. O Ministério Público americano prendeu ele. É um dos caras que tem mais de 1.800 livros pelo Brasil todo, né? E eu sei que alguns irmãos já leram sobre Benihim. É aquele indivíduo que jogava o paletó, o povo caía. É aquele indivíduo que soprava nas grandes encontros e o povo caía. Ele era contra a pobreza, contra a doença. Diz que crente não fica doente, crente não pode ficar pobre. E é um defensor da teologia da prosperidade. E nós sabemos bem da onde se bebe as igrejas neopentecostais no Brasil. Bebe desse homem. Ele é o papa para a teologia da prosperidade no Brasil. A maioria das igrejas da teologia da prosperidade no Brasil tem esse indivíduo aí como o célebre, como o iluminado, né? Mas é um defensor veemente. E aí, infelizmente, eu tenho que chamar a atenção para um dos grandes teólogos da teologia da prosperidade, que é Edir Macedo. Ele bebe de Benihim e passou essa mensagem da teologia da prosperidade para o Brasil e, infelizmente, foi um negócio que tomou os rincões do país, de maneira que a gente se distanciou do evangelho genuíno e tendenciamos para a teologia da prosperidade. E nós não temos que esconder nada, né? Infelizmente. Alguém fala, pastor, mas as pessoas que estão na comunidade, que essas pessoas são líderes, estão erradas. Eu não posso avaliar quem é salvo e quem não é salvo, irmãos. Mas a essência do que prega, a essência do que não ensinam, porque não ensinam, é algo que tem uma conotação voltada para uma teologia direcionada. Por isso que não se prega muito sobre a teologia do Novo Testamento. É uma pregação simbólica, muito recheada do Antigo Testamento. É uma pregação que pega campanhas em cima de símbolos do Antigo Testamento que tinham uma finalidade, que tinham um contexto, que tinham uma realidade histórica, mas eles desrespeitam essa realidade e traz símbolos para a teologia de hoje, para a pregação de hoje, sem atentar para o contexto, e cria um ambiente de dependência dos seus adeptos, dos seus fiéis. Por quê? Porque eles estão ali amarrados em uma teologia de campanha e de prosperidade, nos 4 pilares, nos 4 pilares do ser humano. Qual é o pilar? Emocional e sentimental. Então eles criam todo o mecanismo para que você sinta-se bem emocionalmente, criando terapias, criando encontros para que as pessoas se firmem bem emocionalmente. Tem o segundo ponto, que é as doenças físicas. Hoje quase todo mundo tem problema de saúde, então vai estar sempre preso a esse discurso de cura. E nem sempre Deus quer curar. É isso mesmo. Tem pessoas que não vão ser curadas. E
é falta de fé? É porque Deus é ruim? Não, porque faz parte da nossa humanidade. Então é o segundo pilar. O terceiro pilar é o pilar da libertação. Então sempre a pessoa precisa passar por libertação. A pessoa está sempre oprimida por uma potestade, pelo um demônio, pela entidade. Então todos os cultos têm libertação, porque todo mundo está opresso, todo mundo está oprimido. E a pessoa que já está lá há muito tempo, já é membro há muito tempo, continua a mesma coisa, porque é um ciclo. É um ciclo onde se retroalimenta sempre demônio, potestade, e tudo envolve nessa demonização. Ou seja, se alguma coisa não dá certo, se alguma coisa aconteceu, não, é o demônio, tem que libertar. E na realidade tem coisa que não deu certo mesmo, a gente não pensou bem, não foi uma boa decisão a ser tomada, mas que é demonizado. E isso cria um círculo de dependência. E o quarto ponto é que é uma igreja voltada para pilares em que o foco central é o financeiro. Infelizmente. Mas o Senhor salva vidas de pessoas que estão lá. Sabia? Salva. E temos muitas pessoas que a gente conheceu o Evangelho por meio da teologia da prosperidade em comunidades da IURD ou tantas outras. E algum dado interessante em relação a essas comunidades que defendem a teologia da prosperidade é que elas têm uma pregação predominante em países subdesenvolvidos, onde esses 4 pilares são marcados: necessidade financeira, necessidade emocional, necessidade de libertação e necessidade de cura. Países de primeiro mundo, a pregação é outra, o discurso é outro. As características, as campanhas, tudo é diferente. Por quê? Porque lá financeiro não é problema. Então se discute. Você acha até que algumas determinadas congregações dessas, e eu não me refiro apenas à IURD, há tantas outras que tem aí, você entra em determinados países que você acha até que não é a igreja daquela linha. Por quê? Porque a pregação é outra. Mas você vai já para um viés dos países africanos, dos países latinos, é a mesma pregação, o mesmo discurso. Mas vá para a Europa, para a Itália, para a Alemanha, que algumas dessas comunidades estão lá, a pregação é outra. Por quê? Porque ela é direcionada para suprir, que é uma proposta da teologia da libertação, é responder às necessidades das pessoas. E uma coisa que o Evangelho não tem é responder à necessidade de ninguém. O Evangelho não responde à sua necessidade. O Evangelho denuncia as suas necessidades. É diferente. E a maior necessidade que nós temos é de sermos perdoados e ser aceitos por Deus. Mas a teologia da prosperidade, ela está o tempo todo dizendo a você que ela pode suprir suas necessidades. Nesses 4 pontos. Falsos messias. Esse, e grave bem a cara desse cidadão, é um dos mais famosos rabinos atuais em Jerusalém. É respeitadíssimo tanto pelo judaísmo ortodoxo, que é aquele pessoal mais radical, barbão, usa preto, quanto os mais renovados, até os messiânicos. Ele, inclusive, há pouco tempo agora, dia 20 de julho, ele já disse que o Messias já está na terra. Ele já está aí, só não foi revelado. Ele já anunciou isso e no mundo judaico foi abalado completamente. Ele vai ter uma outra citação mais adiante, mas temos que ter cuidado, viu? Porque se um rabino famosíssimo como este já chegou para a comunidade judaica para dizer que já nasceu o Messias e já está entre nós, cuidado, porque qualquer hora pode aparecer esse cidadão aí. E o Senhor nos dá um alerta dizendo, olha, quando alguém disser que está ali, está acolá, não vá. Por quê? Porque Ele diz que todo olho verá. Nosso Senhor vai ser visto por todos. Não geograficamente em um determinado lugar. E esse mais conhecido, que é chamado Henrique Cristo, não é? É um indivíduo extremamente intelectualizado, é antropólogo, é astrólogo, que diga melhor, e que anda falando por aí que ele é a reencarnação de Cristo. E vocês já ouviram falar, e já ouviram aí falar, e tem gente que está seguindo ele. Está seguindo. Não é? Então é um anticristo. Falsos cristãos, ministros, evangelhos,
Aí nós vamos ver agora um fato mais recente, dia 31 de outubro, o casamento de Tami Miranda e Andressa Ferreira. É um casamento de indivíduos que a gente conhece bem, né? Todo mundo viu isso aí, né? Ou não? Ele não, ela. É filha de Gretchen, a famosa, que se tornou ele. E que casou, e lá o batismo, ó, sendo batizado em uma igreja evangélica, que é a igreja do pastor Marcos Grafton, que é a casa, não é esse não, é a outra, é essa aqui, ó. É dessa daqui, ó. Essa chamada, é conhecida, Lana Herber, casou lá, né? Que é casada com Rosânia Rocha. E a igreja, esses dados aí de 600 membros já está ultrapassado. A igreja já existem várias filiais no Brasil. E a proposta já está aqui se reunindo em Salvador. E é isso. Então, está aí, né? E essa bandeira desse pastor já é outra comunidade chamada Primeira Igreja Contemporânea em São Paulo. E eles também defendem essa proposta aí que nós já sabemos. Olha aí, né? Olha a proposta qual é. A Bíblia Sagrada ensina que devemos nos amar como Deus fez conosco. Então não importa, o importante é que você ame a pessoa. E pega o texto da Bíblia. O importante é que você ame o outro. Não importa qual o gênero do outro. O importante é que se amem. É o Marcos Grafton, 39 anos. Gladstone, né? E a imoralidade. Ó, irmãos, está vendo essa bonequinha aí? Alguns irmãos já viram, né? É menino ou menina? É menina, não é? Aparentemente não é assim, não é menina? Aparece, né? Mas será que é menina mesmo? Olha lá. Aí o que acontece? A prefeitura de Goiás vai dar de presente às crianças. Ia dar, né? Porque a prefeitura entrou, interviu e não foi aprovado isso. Mas eles compraram essas bonecas para dar nas escolas municipais. Você imaginou? Aí imagine uma criança de 3 anos, pega uma boneca que tem toda a fisiologia de uma menina, mas a genitália é feminina, é masculina. Aí vai chegar em casa e vai falar o que para papai? Papai, o senhor é homem ou mulher? E eles têm uma capacidade intelectual, emocional para compreender esse tipo de coisa? Mas, portanto, está aí. E é uma boneca brasileira, viu? É uma boneca brasileira. Infelizmente. Está lá os dados. Então, isso é a prova, irmãos. Isso é a prova da imoralidade e tantas outras coisas. Mas que estão aí, está presente, está mostrando, está escancarado, a gente é que não consegue ver. Eu acho que eu mandei o slide errado para Erval, um novo fato que não está aí, deixa eu ver se está aqui comigo nos dados. Sim, o embaixador da União Europeia, agora no dia 3 agora do 12, esse embaixador, ele é representante, é chamado Ricardo de Simonetti. Esse Ricardo Simonetti, ele é o embaixador na União Europeia para assunto de LGBTs. Ele, escrevendo para uma revista, ele sendo fotografado por uma revista, ele fez uma foto que saiu na capa dessa revista, depois eu posso mandar para os irmãos, ele representando de forma bissexual José e Maria, e com o bebezinho de Jesus. Ou seja, ele vestido de mulher, porque ele é bissexual, com o marido, né? Não é marido, porque marido é marido e mulher. É o companheiro. Essa é a palavra certa, o companheiro. Inclusive, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vários ministros já chegaram a declarar isso, que não podemos usar o termo casal, porque um casal é constituído por um homem e uma mulher. Nós temos que nos referir a esse tipo de casal de companheiros. Porque a gente acaba dizendo, é um casal. A gente está simplesmente retroalimentando uma verdade que não é bíblica nem jurídica. Da mesma forma que a gente não pode chamar um homem de mulher,
Ah, porque como é seu nome mesmo é José, mas me chamam de Bezinha. Aí você, Bezinha, não, chama José. Não é José o nome? Ah, mas eu não gosto, mas eu chamo de José. Porque se você chama pelo nome, você está tão somente retroalimentando. E agora com essa proposta do nome social, piora mais ainda, né? É direito, né? Infelizmente é direito, né? É direito já no país. Está indo de encontro. Está vendo como a gente está se estreitando, né? Está vendo como a gente está se estreitando de maneira que a gente tem que aceitar de forma jurídica. De forma jurídica, ou seja, a gente não pode nem mais se pronunciar. Tem que chamar a pessoa pelo nome social. E isso a gente está certificando aquele comportamento, aquela atitude, né? E esse cidadão então tira essa foto na capa, sendo Maria, né, de bigode, e o companheiro José, e com o menino Jesus, fazendo menção aí o período de Natal, né? São as imoralidades que a gente está vendo no nosso dia a dia e que é falta de amor. Os outros sinais que a Bíblia também nos diz são sinais de juízo divino. E aí vamos ter sinais cósmicos, astronômicos e geopolíticos. E aí vai falar sobre as guerras, terremotos, fomes e epidemias. As guerras, a lista atual, né? Atual, que eu pude mencionar, é a Ucrânia contra a Rússia, a guerra civil na Síria, que a gente já tem mais de 10 anos aí, os refugiados, um negócio terrível, problema humanitário seríssimo. Israel e Palestina, Israel e agora e o Irã, o conflito está existindo agora recentemente, né? O Irã está se potencializando com uma arma nuclear e Israel está pressionando os Estados Unidos para tentar dar um embargo com o Irã. É um conflito já antigo. Taiwan e a China, que também a China quer tomar a região de Taiwan. O Sudão, que é uma guerra civil. Nós tínhamos um conhecido nosso, missionário, que até já pregou em nossa congregação, que foi para o Sudão do Sul, trabalhar com evangelismo, como técnico de futebol. Eles vieram correndo, depois de 4 anos estando lá, já adaptado, falando o idioma, tiveram que voltar correndo, porque a guerra civil que estava lá acontecendo estava pegando principalmente os estrangeiros para fazer de refém. Eles tiveram que sair às pressas e não voltaram mais. Na Etiópia também, que é a guerra civil, e essa também mais recente, que é a Armênia e Azerbaijão. E essas guerras, principalmente os conflitos internos e externos, tem a ver não com a questão da hegemonia política, não com a questão de território, mas tem a ver com a questão econômica. Tem a ver com petróleo, tem a ver com gás natural, no que diz respeito, por exemplo, à Armênia, a Azerbaijão, junto com a Rússia. Tudo é por conta do gás. E gás na Europa é ouro. Porque como o clima é muito frio, eles precisam ter gás para aquecer. E esse tempo agora tem sido um grande conflito em relação a isso. E aí a gente vai falando, não é? A mobilização que está tendo já da Rússia para atingir a Ucrânia, já deslocaram para os limites ali da Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia é um grande potencial de gás natural. Então eu tomo na raça, na força, porque eu quero administrar esse bem. Então as questões são econômicas. Esse aí cidadão que nós conhecemos, o país está devastado, a Síria, e diga-se de passagem que é um dos países que mais tem crescido o evangelho. Por quê? Porque as organizações humanitárias evangélicas têm mandado recursos para lá. E com esses recursos estão chegando às famílias que estão passando necessidades mesmo. E o pior fenômeno que a gente vê aí, normalmente vê nos noticiários, é de gente fugindo da Síria por barco terrestre, né, refugiados pelo mundo, né? E isso é terrível. Também a China e Taiwan, como eu já falei, né, é uma questão é um conflito que já vem há muito tempo. Mas, na realidade, Taiwan é um lugar estratégico para a região da Ásia, e tanto os Estados Unidos quanto a Rússia querem um domínio, porque ali faz uma potência
reserva militar para qualquer conflito que exista na região da Ásia, você não gaste com deslocamento de navio, de porta-aviões, uma série de coisas. Então, faz aliança, não é? Você sabe que aqui no Brasil, a gente tem aqui na região do Nordeste, lá na ponta, mais acima do Rio Grande do Norte, temos uma como é que eles chamam? Como se fosse como fosse um quartel, não é? Uma base militar americana em território brasileiro. Por quê? Porque nós somos parceiros, então a gente permite, porque qualquer conflito que venha a acontecer na América Latina, os Estados Unidos não se desloca de lá, não, já tem uma base aqui. Então, é algo estratégico. E esse aqui é um fato recente, não é? O Acordo de Abraão, que é um acordo que foi firmado no dia 15 de setembro de 2020, onde Israel, Emirados Árabes e Bahrein assinaram um acordo de paz e de parceria. E esse acordo já foi ampliado agora já havia com a Jordânia e o Egito há muito tempo, se eu não me engano, 25 anos atrás, com o Egito, Jordânia, Marrocos entrou agora em dezembro de 2020 e, mais recente, Sudão em janeiro, com esse acordo de Abraão. Por que foi dado o nome de acordo de Abraão? Porque envolve tanto Isaac quanto Ismael. Isaac, os judeus, Ismael, o mundo árabe. E eles então disseram o quê? Que o acordo é de Abraão, porque Abraão é pai tanto de Ismael quanto de Isaac. Tanto de palestinos, árabes, quanto de israelenses. E aí então já tem o quê? Emirados Árabes, Benin, Egito, Jordânia, Marrocos, Sudão, a Arábia Saudita já está em discussão e previsão de janeiro desse ano fechar um acordo com Israel, tudo mediado pelos Estados Unidos. E quem está se levantando contra isso é o Irã. Por quê? Porque Irã é inimigo cruel de Israel. Mas como o mundo árabe está se aproximando nesse acordo de paz, aí o conflito já se armou entre o Irã e Israel. E nós sabemos que esses acordos têm a ver também com a probabilidade do terceiro templo, porque une o mundo árabe com o mundo judeu, proporcionando essa paz no Oriente Médio a vinda de um indivíduo político que vai trazer a paz geral. Quem é esse indivíduo? O anticristo. Entendem por que a manipulação, o movimento? Nós estamos falando de um fato histórico que em toda a história de Israel como nação nunca houve Israel ter paz permanente em acordo permanente com países árabes. E isso é fato que está acontecendo. Questões climáticas, agora junho de 2021, teve uma chuva de meteoros, um negócio extraordinário aqui no Brasil, em Santa Catarina, e esses dados são dados mais atuais e os irmãos estão sempre vendo aí, né? Também esse fotógrafo, ele consegue detectar agora, 6 de fevereiro, um meteoro que desceu na região da Rússia. Foi um abalo, foi um clamor, passou nos jornais todos aí. Foi um clarão que teve na cidade, que assustou todo mundo. Foi um meteoro que desceu. E esses fenômenos que nós estamos vivendo, de lua azul, de lua rosa, de lua de sangue, né? E que de ontem, não foi, Paty? De ontem para hoje, teve o eclipse solar, e isso acontecia esporadicamente, agora está acontecendo sempre. E um dos fenômenos da lua de sangue é quando acontece 2 vezes esse eclipse durante o ano. Então, nesses últimos anos, está acontecendo sempre a lua de sangue, que são sinais dos céus, não é? Imaginou? Lua rosa, lua azul, e cada um tem as suas características e tem o seu sentido. Terremoto, o mais conhecido que nós estamos vivendo aí, das Ilhas Canárias, que até ameaçou chegar aqui ao Brasil, e não parou, continua assustando a Espanha e o mundo, só que foi desviado a notícia para não trazer uma maior calamidade para o povo, mas está aí, avançando, que era um vulcão. Segundo alguns já pesquisadores aí, eles já estão falando que, eu acho que eu até coloco aqui,
É lá, são 1.500 vulcões, né? 1.500 vulcões que apenas em 2020, 50 deles despertaram. Ou seja, nunca houve na história tantos vulcões sendo despertados como está despertando agora. E aí você vai ver vulcão em tudo quanto é lugar, é vulcão no Japão, é vulcão na região da França, na Espanha, e tudo quanto é lugar. E as Ilhas Canárias, que é o que está mais assustando aí, esse que nós já estamos vendo. Pandemias, não precisa falar muito, né? Mas aqui eu fiz uma lista, não está dando para ver aqui, mas a gente já está desde do período de 360 da era cristã que vem acontecendo pandemias. Várias, não é? Aqui você vai ver que a varíola, está vendo ali? É essa daqui do lado de cá, a última do lado esquerdo. E agora, recentemente, a gente sabe da Covid, né? Que foi dia 31 de dezembro de 2019 que a OMS declarou realmente que a SARS-CoV-2, conhecida como Covid, chegou. E esse dado é do dia 24 de novembro, está aí destruindo e matando pessoas, não é? E agora a gente está vivendo essa nova variante aí, não é? Que alguns cientistas têm dito que é mais questões políticas do que propriamente saúde pública, né? Por quê? Porque ela não é tão destruidora como foi a variante Delta. Isso é o que alguns pesquisadores, ontem mesmo eu estava ouvindo vários deles, mas por quê? Porque vamos extremar isso para desestabilizar as economias. Infelizmente, não é uma conspiração, é uma constatação de que essa pandemia possivelmente é uma manipulação econômica. E a gente está vendo que o mundo está quebrado. A gente está falando do Brasil, da crise, mas o mundo, irmãos. Desemprego no mundo. Aqui a gente ainda tem alimentos, mas tem lugares na Europa que já não está tendo mais. O gás subiu 70% em Portugal, um país extremamente pobre. Tenho falado com o pastor Aguinaldo e ele tem falado, é gás para aquecer a casa, porque é frio, não é só gás para alimentação, não é gás para aquecer a casa, não é com energia lá não, porque a energia é cara, então eles usam gás, e nem todas as casas têm energia aquecedora, então eles usam gás natural, esse gás que a gente usa, e está caríssimo. Aguinaldo disse que no início do ano, antes da crise, se comprava um cilindro de 35 euros, já está em 90 e poucos euros. Ou seja, para uma população pobre, isso é terrível. É a crise muito grande. Outra coisa que a gente também não vê muito falar, mas está aí terrivelmente, irmãos, é a fome. Segundo o Antônio Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas, ele disse que já há no Brasil, esse ano de 2021, no Brasil não, no mundo, 811 milhões de pessoas morrendo de fome. Então, vamos ressignificar o prato que chegar à nossa mesa. Vamos levantar a mão para o céu e dizer, Senhor, obrigado. Seja do caviar ou chupa-molho. Seja do ovo, que eu gosto maravilhosamente, gosto de ovo com feijão. E não é tão mais barato como antes. Entendeu? Temos que agradecer a Deus. Crente não pode resmungar o que o Senhor coloca na mesa. Nem desperdiçar. E desperdiçar, o pecado ainda é dobrado, se é que a gente pode dizer assim. Então, deu alimento, o pão está sem manteiga, dê graças a Deus, tem um pão. Está com ovo, dê glória a Deus. E está com queijo, salte e celebre. É isso mesmo. E porque o café da manhã está com ovo, está com pão e está com bolo, dê glória e fique o dia todo dando glória a Deus. Mas só tem o biscoito Maria e o café sem leite. Louve o Senhor. Porque milhares de pessoas no mundo e no Brasil também estão passando necessidade, morrendo de fome. E um outro dado, de 1 em cada 9 habitantes do mundo está passando necessidade, morrendo de fome. E eu botei 2 fotos ali para mostrar a vocês que não é só a África. A Europa, o povo está morrendo de fome. Não digo nem o Brasil, porque aqui a gente já sabe o que acontece.
Mas a gente tem aquela leitura, porque a Europa o povo está morrendo de fome. Os indigentes, as casas de passeio, de encontros dias, como tem lá muito em Portugal, tem muito em Portugal casa que as pessoas vão para comer, para não morrer de fome. Tem aquele lugar que o município, né, que é a freguesia como chamam, eles oferecem aquele alimento para a pessoa não morrer de fome. A fome está matando. E a Bíblia já diz que haverá fomes. E a maior crise humanitária, como a gente está falando aí, né? Uma população refém de uma guerra civil, troca de poderes, né? Por que ninguém consegue tirar esse homem? Porque é apoiado pela Rússia. E por que a Rússia apoia? Porque ele tem petróleo e tem gás natural. E que fornece para quem? Para a Rússia. Tão interessado com as mortes, com as famílias, com os refugiados? Nem tão pouco. Estão se preocupando com a capacidade bélica de poderio deles. E hoje nós temos sírios, afeganistãos, sudaneses, somalianos e também aqui. Esses são os povos que são refugiados. E aqui no Brasil também tem haitiano, venezuelanos, principalmente São Paulo. Aqui na Bahia não tem tanto, mas em São Paulo tem muitos haitianos que são recebidos aqui no Brasil. Tem uma lei que tem aí que fala sobre isso, de refugiados mesmo. E você sabe que quando um país recebe um refugiado, ele tem direito de cidadão nacional. Além do direito nacional, ele tem as prerrogativas do estado de refugiado. Ou seja, o estado tem que dar trabalho e moradia. Por isso que tem todo um protocolo para receber pessoas como refugiados, seja político, seja guerra civil, seja de miséria, de fome. O Haiti, esse crime, esse problema que houve aí de terremoto, né? Que não sei bem quem foi um dos nossos generais aí, não sei se foi Mourão, foi um dos líderes humanitários na ONU, no Haiti, por muito tempo. E o Exército Brasileiro está presente ainda no Haiti, dando assistência. E diga-se de passagem que a ida desse exército, né, eu tive inclusive um ex-aluno que foi como sargento da aeronáutica, ele foi prestar serviço à ONU lá, eles foram pregar também o evangelho, e não sei se vocês viram que o primeiro-ministro, não lembro bem, nem coloquei isso aqui, porque é muitas informações, o primeiro-ministro do Haiti, ele declarou um jejum nacional a pedido desses oficiais do Exército Brasileiro, que disse, olha, esse país precisa pedir perdão a Deus, porque tanta miséria, tanta mortandade, e ele oficialmente parou a nação para pedir perdão, e as coisas começaram a tomar um outro rumo no Haiti, né? Isso é fato. Sinais que mostram a graça do Senhor, esse eu deixei para o final, porque a gente também precisa estar atento de que tudo isso está acontecendo de forma geopolítica, de forma climática, mas também tem o fato do Evangelho. O que é que diz lá o versículo 13 e o 14? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E o 14 diz, e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo. O texto não está falando, e será convertido. Está dizendo que está sendo pregado. E aí nós vamos para dados em relação a isso. Crescimento do Evangelho nos países. Tradução da Bíblia. Acessibilidade ao Evangelho e missionários pelo mundo. Vamos lá para os dados. Você sabia que uma das igrejas que mais cresce no mundo é a chinesa? Já há dados que existem mais de 100 milhões de cristãos na China. Agora um país que não tem liberdade, que não tem oficialmente igreja, que não tem seminário, que não tem teologia, não tem internet, mas o povo se converte. O que será? Aí você vai ver que cresce o quê? O número dessas igrejas aí, ó. É igreja em casas, é igreja em sepulcros, igreja em lugares, em plantações de arroz, que eles se escondem. O povo corre risco de ser preso, de ser sentenciado de forma perpétua, porque lá eles não permitem o evangelho, mas eles não abrem mão de estarem juntos. E a estrutura muitas vezes é assim, ó. 30 a 40 pessoas que se reúnem, existem pastores que tomam conta de 1.000, 2.000 grupos caseiros desses. Você imaginou tomar conta de 1.000 grupos desses aí? Um pastor só?
e secreto, em um lugar que você é perseguido, que inclusive o exército chinês bota infiltradores lá, gente que se diz que é evangélico para saber e denunciar. Será que a gente estava realmente capaz de estar em um lugar desse? Correndo o risco de ser denunciado? E quantos pastores estão sendo presos? E quanto mais prende pastor, mais chinês se converte. Também na Europa, está existindo um fenômeno agora na Europa de reavivamento. Suíça, Holanda, Alemanha, o evangelho está começando a voltar a crescer. Igrejas que viraram boate, que viraram teatro, que barzinho, hoje está começando a crescer, só que igrejas com novas perspectivas, não atualizando a Bíblia, mas com um novo modelo operante de trabalho de pequenos grupos, com liderança mais jovem, e a obra está crescendo. Essa é uma das igrejas que mais tem crescido na Suíça, que é a Igreja Internacional Christian. Crescendo, olha lá o tamanho, é uma das igrejas. Está crescendo muito. E nós que já tivemos nessa experiência europeia, a gente sabe bem como é o ambiente da Europa. É um ambiente extremamente hostil ao evangelho. Mas o que é que está acontecendo? E isso não é fenômeno agora da pandemia, não. Isso já vem acontecendo nos últimos 10 anos. O evangelho está avançando em países que já estava praticamente morto. E esse homem que morreu do ano passado, conhecidíssimo evangelista, esse homem, Deus um dia ele assistindo um filme sobre o mundo africano, o Senhor falou ao coração dele, vá à África e pregue meu evangelho. E ele então levantou uma organização, abriu mão do seu ministério nos Estados Unidos, convocou a família abraçou o projeto e ele criou uma organização para pregação para o interior da África. E até o ano passado, outubro do ano passado, ele estava pregando o evangelho para multidões. Aí é um dos encontros que ele fez na Nigéria, onde teve 3 milhões de pessoas convertidas. Você sabe o que é isso? Apenas uma pregação. Ele faleceu com câncer, mas deixou 2 sucessores. É bom por isso. Deixou essa evangelista chamada Tammy, que também era obreira da igreja. Aí de repente ela chegou para o marido e disse, olha, o pastor já foi embora, quem vai fazer a parte feminina dessa pregação? O marido disse, você. Pegou todo o dinheiro que tinha, vendeu a casa e fez a primeira evangelização, mega evento na África do Sul, em um lugar que Deus deu direção a ela para perguntar aos nativos, onde é que eu devo fazer essa teleconferência? Alguém disse, na tribo das bruxas. E foi nesse ambiente chamado Limpopo, que ali reúne várias cidadezinhas pequenas, que ela fez um mega evento evangelístico. E assim como o seu pastor, que deixou ela como referência, essa mulher se tornou e é uma americana, uma das maiores pregadoras na atualidade na África. Deus faz maravilhas através dessa mulher. E esse outro, Kolenda, também muito conhecidíssimo. A gente tem aqui livros aqui que eles mandaram o folheto para a gente aqui, muitos livros. Eles mandam muita revista, muitas bíblias para o mundo africano. Esse homem tem sido um instrumento de Deus para pregar nos países da África. E sempre assim, irmãos, multidões de pessoas e multidões de convertidos. Ele foi um dos que pregou para as crianças que eu falei domingo passado, e mais de 10 mil crianças se converteram. Foi esse pregador, evangelista. E isso é o quê? O evangelho chegando ao mundo. Fora os avanços das tribos indígenas. E aí a gente vai pegar a referência ao nosso querido irmão Tiago Costa Leite, O pastor Tiago é da Igreja Evangélica Fluminense no Rio de Janeiro. Abriu mão do Rio para pregar o evangelho nesse projeto da MEVA. MEVA é uma missão para evangelizar a Amazonas. E ele está diretamente ligado para esse projeto de capacitar. Teve aqui no Brasil 3 ondas de evangelização com os indígenas. A primeira onda era estrangeiro vindo e evangelizando os indígenas. A segunda onda é os brasileiros evangelizando os próprios indígenas. E agora a terceira onda é essa que Tiago está envolvido junto com a missão, de criar e capacitar os próprios pastores indígenas para pregar para os próprios indígenas. E isso tem crescido
assustadoramente. É o lugar onde eles pregam. Lá não tem ar-condicionado, vez ou outra passa uma cobra, vez ou outra aparece jacaré, que está pregando e está ensinando. Lá não tem livro, não tem biblioteca, não tem acesso à internet, é apenas o professor ensinando com a Bíblia na mão. E o povo vai lá, ó, sai de vários lugares, andam 7, 8 dias para chegar até aquele lugar, para passar uma semana ouvindo a mensagem, sendo treinado. Nós temos toda sexta-feira a Escola Bíblica Discipuladora. Acessível, você pode ficar na sua casa, com a revista digital, ouvindo, aprendendo, mas a gente não tem tempo para isso. A gente não tem isso como prioridade, a gente não tem isso como necessidade. Mas esse povo vai para lá, anda na mata, trilha, pega a canoa, viajam 6, 7 dias por dentro da mata para ouvir do Evangelho. Com que rigor o Senhor terá? Com os que têm acesso e não utilizam? Ou os que não têm acesso e buscam? Pense nisso. E aí vai, ó, os lugares, ó como voo. Irmãos, eu já tive o privilégio de pegar uma aeronave dessa, é um negócio terrível. É pior do que você pegar um ferry-boat. Aquilo parece que vai derrubar, fica chacoalhando tudo, um negócio terrível. Fora os lugares que ele tem que aterrissar, ó, correndo risco de vida. No meio, ó, onde está lá a tribo, ó, você está vendo algum caminho ali? Não tem. Abre um clarão, os próprios indígenas, está vendo aquelas tochazinhas ali? Eles acendem durante a noite para que o piloto veja onde é que está a pista, correndo risco de vida, mas porque quer levar a mensagem do Evangelho. Quer levar a mensagem do Evangelho. Não importa se vão perder as suas vidas. E esse é um dos famosos pregadores atuais no meio indígena. Fala vários dialetos indígenas. É o pastor Elcar. Foi formado pela própria missão e hoje está sendo um pregador, treinando outros indígenas. E nós já temos pastores nessas diversas tribos aí, ó. Mais conhecido é a Yanomami, que você conhece, e o Aiai. Mas as outras tribos já tem pastor liderando igreja dentro do mundo indígena brasileiro. É porque eu fui lá? Não. É porque Deus levantou pessoas para irem. E graças a Deus por isso. E aí, ó, várias tribos já têm igreja. São dados de 258 tribos. Nós já estamos chegando a 136 tribos com material traduzido no dialeto deles. A obra está avançando. Tem pessoas que estão na missão só estudando como fazer a tradução da Bíblia para o dialeto indígena. Vivem só para isso. Treinam, são capacitados. E aí vem a tradução da Bíblia. Os dados atuais agora de agosto de 2020 está aumentando o número de Bíblias para os diversos idiomas. Também existem organizações que as pessoas só estudam isso. Se preparam para traduzir a Bíblia e fazer com que essa tradução chegue para o maior número de pessoas possíveis. A acessibilidade. Não sei se vocês já ouviram falar da rádio transmundial. Essa rádio, ela já existe há algum tempo e ela pega sinais e um dado específico. O mundo árabe, o povo está se convertendo porque está pegando o sinal dessa rádio. E é uma rádio transmitida em árabe. Então as pessoas, de uma forma ou de outra, vão mexendo ali, pega a conexão e aí ouvem uma mensagem do Evangelho e se convertem. É a rádio transmundial, muito conhecida essa rádio, que está chegando a 190 países. Ó. Hoje também a Bíblia digital está sendo traduzida para vários idiomas, para que a pessoa também não esteja preso à Bíblia física, mas já tenha a Bíblia no seu celular, no tablet e tantos outros equipamentos eletrônicos. Isso é o quê? A acessibilidade da mensagem do Evangelho. E missionários pelo mundo. Segundo Johnson, o Centro de Estudo Cristão, hoje nós somos 400 mil missionários espalhados em 213 países, pregando o Evangelho. E esses dados, nós somos a segunda nação que mais manda missionário para o mundo. Nós somos 34 mil brasileiros pregando nos todos os continentes.
Isso é dados maravilhosos, né? Em primeiro lugar vem os Estados Unidos com 127 milhões, depois o Brasil, depois a Espanha, depois a Itália e depois a Coreia do Sul. São os 5 países que mais mandam missionário para o mundo. E agora eu finalizo falando sobre o despertar, né? Esses dados, o que é que quer falar para a gente? Esse dado primeiro chama atenção para a gente, para a ideia que o Senhor nos dá sobre a fidelidade. Primeiro ponto é perseverar. Irmãos, está difícil, está tempos difíceis, mas temos que perseverar na fé. Temos que fortalecer uns aos outros. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que o texto bíblico diz, Mateus 24, 13. Temos que perseverar, firme com o Senhor. Segundo ponto, temos que anunciar o Evangelho. Onde quer que esteja, é preciso que esse Evangelho seja pregado ao mundo. Não perca a oportunidade. Fale do Evangelho, testemunhe do Evangelho. Fale para as pessoas que o Senhor está te chamando a atenção e peça para que Ele te dê as palavras para você pregar. Você não precisa ter conhecimento teológico, nem profundidade bíblica para pregar, não. Fale do que Deus está fazendo na sua vida, as maravilhas do Senhor na sua vida. Isso é pregar o Evangelho. Não acredite em falsos sinais. Muita coisa vai acontecer. Muitos profetas irão se levantar. Muitos ministros falando que vem da parte de Deus, novas revelações. Tudo isso é engano. Lembra qual é o motivo que o Senhor ensinou aqui aos seus discípulos? Para que eles não fossem enganados. Então, se volte para a palavra. A nossa fundamentação é a palavra. É a postura da nossa regra de fé e prática. Não adianta quem quer que seja o pregador. Examine, busque a palavra, confirme na palavra. Porque nesses últimos tempos, nós vamos ver todo tipo de pregação, todo tipo de pregador. Midiáticos, famosos, conhecidos, anônimos, todos vão pregar um falso evangelho. Cuidado, cuidado. Fique apercebidos. Fique apercebidos. Eu falei sobre o rabino, né? O mais conhecido rabino. Ontem, na sexta-feira, ele reuniu a comunidade judaica e disse que amanhã, dia 6 de dezembro de 2021, ele vai estar anunciando onde vai ser construído o templo. O mundo judeu paralisado. Está todo mundo atento. Amanhã vai ser o dia X em que vai ser noticiado onde vai ser construído o templo, o terceiro templo. É um fato escatológico, irmãos. Porque, de fato, o que acontece com Israel, nação, é termômetro para a volta de Jesus. E esse fato é um fato extraordinário. Então, vamos ficar ligados, apercebidos. Vamos avaliar que, de fato, nada disso está à toa. Essa pandemia não está à toa. Tudo está dentro do programa de Deus. Tudo está pré-anunciado por Ele. Todos esses sinais de rumores de guerra, de problemas climáticos, de problemas que estão acontecendo de forma social, a imoralidade, a fome, a mortandade, o valor da vida está resumido a nada. As pessoas matam por qualquer coisa. É a iniquidade que está aumentando em proporções nunca vistas, que houve sempre, mas na proporção que nós estamos vendo agora, só está sinalizando que de fato Jesus está voltando. E aí eu concluo dizendo: viva hoje como se Jesus fosse voltar agora. Eu usava a expressão antes dizendo: viva hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Mas eu não estou mais usando essa expressão. Viva hoje como Jesus fosse voltar agora. Qualquer hora. O dia final se aproxima. Para o evangelho chegar para o mundo, é rapidíssimo. E esse é um dos principais sinais. O evangelho chegando para o mundo. O que é que nós vamos fazer com tudo isso que ouvimos? O que é que nós vamos fazer?
Quais são as atitudes que nós devemos ter ao ter conhecimento sobre tudo isso? Porque me parece que algumas vezes a gente ouve tantas informações em relação a essas coisas, mas que existe um espírito que paralisa, ou neutraliza, ou até desvia a mensagem. Porque esses fatos que descrevem a palavra do Senhor deveriam impulsionar mudanças significativas na vida da igreja. E muitas vezes a gente cria até expectativa em relação a isso, mas a igreja não corresponde. Será que estamos nos referindo realmente à igreja ou uma multidão dos que estão no meio dos escolhidos? O que é que isso tudo de informação vai produzir em mim? Alguém pode citar? O que é que deve produzir na igreja? Eu, você. Essas informações todas devem fazer o quê? A gente pode sair daqui com algumas sugestões. Quem sabe isso aumentar meu nível de devocional com Deus. Dizer, Senhor, eu não posso romper um dia sem ter um tempo com o Senhor. De ouvir a Tua voz, de falar com o Senhor, de Te adorar, de ter uma intimidade, eu e o Senhor. Será que isso pode causar esse efeito? Creio que sim. Será que hoje também a gente pode sair dizendo, Senhor, eu quero me purificar e me santificar cada dia mais? São muitos pratos que essa sociedade tem me oferecido. São muitas ideologias, são muitas normativas que estão sendo liberalizadas. Mas eu não vou aceitar isso. Eu quero continuar santo, buscando me santificar. Será que esse tipo de mensagem pode produzir isso na gente? Será que a gente pode sair daqui dizendo, eu não vou mais perder a oportunidade de quando pegar o transporte falar de Jesus com sabedoria, com estratégia, mas com oportunidade e com coerência para o motorista, para o cobrador, para a pessoa que eu estiver ali na feira me servindo. Eu não posso deixar que eles não vejam a luz. Senhor, me incomode. Pai, esse vizinho que eu falo com ele todos os dias, por que eu não falo do Teu amor? Esse meu familiar que eu já falei 1, 2, 3 vezes, mas eu vou falar mais uma vez. Esse tipo de mensagem, irmãos, deve produzir essa pulsão em nossos corações. Quem sabe também que esse tipo de mensagem deve nos impulsionar a ter um maior comprometimento com a igreja local, com o corpo de Cristo. Nós somos mais fortes juntos, unidos. Nós suportaremos as adversidades e as lutas dessa vida e de tudo isso que está sendo planejado aí e que logo logo nos espera se nós estivermos juntos. Ou você acha que esses irmãos das igrejas nas casas na China, eles vivem isolados? Não, porque eles querem pagar o preço da vida para estarem juntos, porque junto a igreja é forte. Junto a gente motiva a fé um do outro. Juntos a gente ora um pelos outros. Junto a gente levanta aqueles que estão passando por lutas. Juntos a gente vive a cura, a libertação. E por que o diabo tanto levanta para a gente se afastar, se descomprometer, se desconectar? Será que alguma coisa não está falando aí? Sim. Nós estamos vivendo os dias em que quanto mais a gente pode estar junto como igreja, não percamos as oportunidades de estarmos juntos. Seja a prioridade máxima, seja o compromisso de vida, seja a necessidade vital como a gente tem de alimentação, de estar com a igreja, com os irmãos, de adorar, de celebrar, de ser ministrado. Esses sinais devem trazer essas atitudes. E tantas outras que os irmãos certamente podem citar. Mas a principal é que eu não posso sair daqui sem dizer, é que esses sinais deveriam aumentar o nosso nível de amor por Jesus. A nossa paixão, nosso empenho, a nossa garra, a nossa prioridade por Cristo.
E quando a gente fala de Cristo, a gente fala de todas essas outras coisas que eu sugeri. Que os céus que estão falando, e já falou nesta manhã para a gente, e para tantos irmãos que vão ouvir essa mensagem, fale o seu coração e produza nessa terra bons frutos. Porque o problema não é a semente é a mesma. A terra que muitas vezes não é boa. Mas o Espírito Santo, ele já tem arado, tratado. E essa semente chegou hoje. E vai chegar a tantos corações e mentes que vão ouvir essa mensagem. E vai produzir o efeito. Qual é o efeito que uma semente produz? Frutos. Acho interessante que Jesus não fala de flor. Porque tem muito crente que está com flor bonita. Mas o que importa no reino de Deus são frutos. Senhor, as nossas palavras são limitadas, os nossos convencimentos e argumentos são humanos. Dependemos do poder do Teu Espírito. Só Ele pode nos converter, nos transformar. Só Ele pode abrir os nossos olhos para ver o que os céus estão falando. Pai, essa manhã foi um tanto tão pequeno de informações que estão sendo geradas a cada segundo no mundo. E estão convergindo justamente para o final dos tempos. Para o homem da iniquidade. Para esse indivíduo que vai estar se levantando como o apregoador da paz, o que vai trazer a solução dos conflitos, o que vai trazer uma harmonia política, econômica. Ele vai ser o indivíduo que vai trazer a suposta paz. Mas é engano. Senhor, produz frutos pelo poder do Teu Espírito em nós. Aumenta o nosso amor pelo Senhor. Aumenta o nosso compromisso contigo. Aumenta, Senhor Deus, o nosso desejo de fazer a Tua vontade, de cooperar com o avanço do Teu reino. Nos desperta, Senhor. Tantas pessoas que vão ouvir essa mensagem, que o poder do Teu Espírito traga para aqueles que não têm ainda um encontro com o Senhor a salvação. E para aqueles que já Te conhecem, renove a sua fé e consolide nessa caminhada. Olhando para o céu e caminhando na terra. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus.